Rei africano capacita jovens para a moda. 2.000 jovens carentes da Nigéria formaram-se designers de moda nesta última semana, na cidade de Ilé-Ifé, na província de Osun, através de um programa assistencial de capacitação profissional. O programa, que tem como fim aproximar os jovens de um mercado promissor no mundo todo e com grande potencial na Nigéria, não foi, no entanto, uma iniciativa governamental, mas sim de um monarca tradicional daquele país, o rei de Ifé, ou mais corretamente, o Oni de Ifé, Oba Adeyeye Ogunwusi Ujajá II, como parte de sua agenda de 11 pontos, neste caso, em parceria e com o patrocínio da indústria cervejeira Trophy. Ao discursar em seu palácio, em Ilé-Ifé, na última segunda-feira, o monarca tradicional elogiou a Trophy International Breweries por patrocinar suas iniciativas filantrópicas, através das quais jovens menos privilegiados foram educados e treinados na aquisição de habilidades, dando-lhes a esperança de um futuro melhor, o que, segundo ele, sempre o empolgou. Nas palavras do monarca, ajudar os oprimidos e menos favorecidos é o seu oxigênio. Ilé-Ifé é uma antiga cidade africana que floresceu entre os séculos 11 e 15 d.C. e era a capital e principal centro religioso do reino Yorubá de Ifé, localizado ao longo da costa da Guiné, no sul da África Ocidental. No início do século XI d.C., Ifé era uma grande cidade murada, com grandes edifícios de pedras, incluindo o Palácio Real, oficinas e santuários. Suas ruas eram pavimentadas com ladrilhos de terracota e haviam pátios decorados com peças de cerâmica e seixos de quartzo para criar desenhos geométricos. A maioria das habitações era feita com argila, motivo pelo qual não chegaram até os dias atuais. Ifé detinha uma avançada cultura e produção artística, com destaque para refinadas esculturas de bronze e de cerâmica, com destaque para as chamadas cabeças de Ifé, além de utensílios e objetos cerimoniais. A cidade controlava a floresta tropical a oeste do delta do rio Níger e prosperou graças ao domínio da técnica da metalurgia, sendo capazes de produzir ferramentas de ferro como a enxada e, assim, produzir colheitas abundantes e alimentos como quiabo, inhame, tâmaras, óleo de palma e peixes. Os bens que podiam ser comercializados com os reinos do norte incluíam nozes, pimenta, ouro, marfim, além de escravos, que eram levados inicialmente através de caravanas que cruzavam o Saara e chegavam às cidades do Mediterrâneo como Trípoli, onde trocavam por produtos como sal do Saara e produtos de luxo para a elite de Ifé, como espadas, artefatos de cobre e latão, joias, perfumes e cavalos. Apesar de extremamente próspera, a cidade de Ifé não era tão poderosa quanto outros reinos iorubás, mas era a mais importante do ponto de vista espiritual, uma vez que os iorubás acreditam que foi a partir de onde o mundo foi criado, quando o orixá Odudua recebeu do todo-poderoso Olodum esta missão. Acredita-se que o próprio Oni de Ifé seja uma reencarnação de Odudua, o criador do mundo e fundador de sua primeira cidade, Ifé, e governou sempre a partir desta autoridade espiritual, porém, com o auxílio de um poderoso conselho, constituído pelos chefes dos clãs familiares e por representantes dos comerciantes, a classe social mais importante do reino. Era o Conselho dos Fazedores de Reis. Esse conselho era encarregado das questões políticas e administrativas do reino, enquanto o Oni era visto como uma autoridade divina e, por isso, detinha muito poder. Também era o conselho quem escolhia o próximo rei entre os príncipes das 4 famílias descendentes do primeiro rei Odudua, sempre de acordo com as profecias e oráculos, e também podia, da mesma forma, destituí-lo do cargo caso este se mostrasse autoritário, incompetente ou cometesse alguma falta grave. De fato, Ifé foi um reino tradicionalmente pacífico. De lá, saíram aqueles que fundariam outros 4 importantes reinos iorubás, estes sim, militarmente poderosos e expansivos.
A cidade de Ifé acabaria sendo incorporada ao Império Edo por volta do século XV, e este seria conquistado pelos britânicos em 1897, mas Ifé permaneceu como a cidade sagrada dos Yorubás, para onde iam os restos mortais de todos os reis deste povo, e por sua procedência considerada divina, o rei de Ifé permaneceu sendo respeitado como a maior autoridade espiritual de todos os Yorubás, o guardião da cidade sagrada e o único investido do poder e a autoridade de comunicar-se diretamente com suas divindades. O atual Oni de Ifé nasceu como príncipe Adedeye Ogunuusi da casa de Giese, uma das 4 casas reais descendentes do primeiro rei, dentre as quais é eleito o sucessor do monarca reinante. Formado em ciências contábeis e com grande experiência em comércio internacional, sendo o chanceler da Universidade da Nigéria em Nsukka, após a morte do Ọba Okunade Seyuade, ele foi eleito o novo Oni de Ifé em 2015, recebendo o título de Ojajá II. Após a formação do Congresso Yorubá Orixá, em 1986, o Oni de Ifé adquiriu um status internacional sem precedentes para um governante Yorubá. Recebeu doutorados honorários, títulos e honrarias em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos e mesmo na ONU. O monarca chefiou a delegação nigeriana que visitou o Canadá em 2017 por ocasião das comemorações do seu 150º aniversário. Seu reinado, relativamente recente, tem sido marcado por conquistas históricas. Realizou uma reunião histórica com o Aláàfin de Ọ̀yọ́, encerrando décadas de discórdia entre os dois reinos, vem transformando Ilé-Ifé em uma zona turística com mudanças estéticas, redesenho e reconstrução da cidade antiga, e através da Fundação Casa de Odùduwa mantém vários projetos filantrópicos, como este que acaba de realizar. E este foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico.